Oi, gente, eu sou Letícia da Rocha e está começando o programa Arte Rádio. Se você gosta de música, curte fazer um som ou arrisca em produção musical, cola com a gente. Nosso assunto de hoje é sobre composição musical. Para falar sobre esse assunto, nossa equipe conversou com 2 compositores de áreas diferentes. Mas antes, você sabe o que é produção musical? Quem vai responder essa pergunta pra gente é o Maírton Bahia, coordenador de produção fonográfica aqui da Estácio. Olá, Letícia, eu sou o Maírton Bahia e vou falar um pouquinho sobre produção musical. O produtor musical é o profissional responsável por todas as etapas relacionadas à produção da música, da música que vai ser gravada, ou da música gravada, que também chama de fonograma. Fonograma significa música fixada em suporte físico, fixada ou gravada em suporte físico. E hoje não necessariamente a gente usa o suporte físico, mas todo o processo da gravação, a escolha do repertório, a direção do cantor, dos músicos no estúdio, a própria direção do som, sobre o técnico de gravação, a mixagem, todo o processo relacionado à produção desse fonograma. O produtor musical, você pode fazer uma comparação aí com o diretor de cinema, que você vai lidar com vários profissionais, do músico ao compositor, ao técnico de som, a própria gravadora, que é o lado da produção executiva. O produtor musical é quem vai lidar com todas essas áreas para que no final essa gravação, ou a gravação das músicas que vão compor um álbum, um disco, ou mesmo um single, esteja também completamente legalizada. Maírton, muito obrigada! E, como prometido, nosso primeiro convidado vai falar sobre samba enredo. Vamos ouvir um pouco de como é trabalhar com 2 coisas maravilhosas, gente, que é música e carnaval. Olá, eu sou João Vidal, compositor de samba enredo. Vou falar um pouquinho aqui como funciona a produção, a criação de um samba enredo. Geralmente você se reúne com seus parceiros, quando o samba não é de uma única autoria, você se reúne com seus parceiros. Geralmente são 3 ou 4 reuniões até a obra final ficar pronta, porque na primeira reunião não sai nada, aí a conversa fiada, aquela coisa toda, bate-papo formal. A segunda também não sai nada, e na terceira já tem um esboço, na quarta está pronto. Depois desse processo a gente parte para a marcação do estúdio, para a gente gravar a nossa obra, que é o primeiro passo. A gente vai gravar a obra e depois disso a gente vai até a agremiação que a gente está fazendo samba e entrega a obra para concorrer àquela disputa de samba daquela escola. Depois disso existe o processo de escolha, são X sambas, com tantas apresentações até a chegada da grande final, onde a escola vai escolher 1 ou 2 sambas em casos de junção, de 2 obras que não poderiam ser desperdiçadas, aí tornando-se então o hino oficial daquela agremiação para o carnaval seguinte. Trabalhar com música é um prazer enorme, é algo mais nobre que a alma poderia ter nos proporcionado, que o sentimento, a emoção poderia ter nos proporcionado. João, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por compartilhar essa sua experiência com a gente. Agora, para você que gosta de internet, curte trilhas originais, a próxima experiência que você vai ouvir é de um convidado que trabalha com composição de músicas para o YouTube. Jonas Bonfim, a palavra é sua. Falando um pouco sobre a composição no YouTube. Eu trabalho com alguns canais, tais como VG Beats, Player Taos e VMZ. São canais que mantêm um conteúdo terceirizado, porque é um conteúdo de anime. Então, utilizamos muitas imagens que não são nossas. O processo da composição, ele vem muito de uma inspiração automática. Eu não sei explicar, exatamente definir o que eu faço para me sentir bem para compor. Mas acredito que seja porque é algo que eu gosto muito, que por estar ativamente fazendo isso, eu acabo gostando do que eu faço. E por estar gostando do que eu faço, acabo fazendo o melhor que eu posso, independente do tamanho do trabalho. Alguns dos problemas que enfrentamos muito é a questão da instrumental. A gente compra sempre, temos alguns contratos com produtoras e muitas vezes até ganhamos eles de graça, mas às vezes queremos ter uns instrumentais que infelizmente a nossa prod não tem como fazer. E aí, por querer algo muito específico, fica difícil, mas isso não é problema, a gente acaba dando um jeitinho sempre. Agora, sobre
hype e essas coisas, a gente se apoia e tá sempre de olho na questão do que tá em lançamento, como os Avengers que saíram há pouco tempo. Foram, de certa forma, um hype, porque todo mundo que fazia conteúdo deles, a galera passava pra ver. Então, logo que saiu, a gente já reagiu a essa questão. Meu apelido é Negai, sou conhecido como Negai na internet, e faço parte do Team VG oficialmente. Jonas, muito obrigada por compartilhar essa sua experiência com a gente. Foi muito bom poder ouvir você falando sobre como é esse universo das músicas para a internet, das músicas para o YouTube, como é esse processo de composição. Muito obrigada. Eu não sei vocês, mas eu curti muito esse assunto. Pena que o nosso programa chegou ao final. O Arte Rádio fica por aqui, mas a gente se vê no próximo.